Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Fique à vontade e fique até o final desse vídeo. A história de hoje vai te surpreender. É a história de Ana Ivanovna Romanov, imperatriz da Rússia. O impopular reinado de Ana entrou para a posteridade estigmatizado pela própria rejeição à figura da imperatriz. Dentro da Rússia, o seu reinado é frequentemente referido como uma era das trevas. E você vai entender o porquê. Mas antes, me deixe um like, faça a sua inscrição, ative o sininho, maratone, compartilhe e no final deixe o seu comentário. Indique o nosso canal e você pode vir para a nossa corte particular, se tornando um membro e contribuindo muito para com o nosso trabalho. Vem! Ana nasceu em Moscou em 28 de janeiro de 1693, filha do czar Ivan V, conhecido como Ivan, o Ignorante, e da sua esposa, Praskovia Saltikova. Seu pai possuía algum tipo de deficiência mental não especificada. Apesar de czar, Ivan, na verdade, só cumpria com obrigações cerimoniais. Quem realmente governava era seu meio-irmão, Pedro I, conhecido como Pedro o Grande. E aos 3 anos de idade, Ana perdeu seu pai. Embora Ana fosse a quarta filha de seus pais, ela teve apenas uma irmã mais velha sobrevivente, Caterine, e uma irmã mais nova, Prascóvia. Elas foram criadas de maneira disciplinada e austera por sua mãe, a viúva, que esperava que suas filhas vivessem de acordo com seus próprios altos padrões de moralidade e virtude. Ana cresceu em um meio que valorizava a virtude feminina e a domesticidade acima de tudo, e colocava uma forte ênfase na economia, caridade e observâncias religiosas. Talvez por isso Ana tenha sido marcada por toda a sua vida por um grande fervor religioso que beirava o fanatismo. Sua educação consistiu em aprender o francês, o alemão, textos religiosos, o folclore e um pouco de música e dança. À medida que ela crescia, ela se tornou uma garota obstinada, com uma tendência maldosa, ganhando o apelido de Iviana, a Terrível, uma referência clara a Ivan o Terrível. Foi afastada da corte por sua mãe. Era uma figura de pouca expressão e vivia em condições dependentes de subsídios controlados para se manter. Com o tempo, o tio dela, Pedro Grande, ordenou que a família se mudasse de Moscou para São Petersburgo. Ela gostava muito do esplendor da corte e do glamour da alta sociedade, que era muito diferente da austeridade preferida por sua mãe. Foi nesse momento que a jovem começou a se aproximar do poder. Em 1710, Pedro o Grande, seu tio e czar, providenciou para que Ana, então com 17 anos, se casasse com Frederick William, duque da Corlândia, que tinha mais ou menos a mesma idade que ela. Ana e o duque eram muito jovens para os padrões modernos de casamento, com 17 e 18 anos, respectivamente. Apaixonada, ela respondeu a uma carta de seu prometido. Abre aspas. Não posso deixar de assegurar a Vossa Alteza que nada poderia me comprazer mais do que ouvir sua declaração de amor por mim. De minha parte, asseguro a Vossa Alteza que compartilho os seus sentimentos. No nosso próximo e feliz encontro, que aguardo ansiosamente, aproveitarei a oportunidade, se Deus quiser, para expressá-los pessoalmente. Fecha aspas. Seu casamento foi realizado em 11 de novembro de 1710. Foi um casamento muito luxuoso, complementado 2 dias depois por uma curiosa, para não dizer grotesca celebração organizada
por Pedro o Grande, uma festa com os noivos e convidados anões, usados naquela época para divertir a corte. Para muitos, o fato dos anões se misturarem aos convidados era uma manifestação do desprezo de Pedro o Grande pelo casal e toda a corte russa. Não passou desapercebido que o esposo de Ana bebia sem parar. Os recém-casados passaram alguns dias na Rússia antes de seguir para o seu ducado, uma região do oeste da Letônia, a leste da Semigália. Mas em 21 de janeiro de 1711, pouco mais de 2 meses depois do casamento, o Duque Frederick morreu, de causa incerta, mas provavelmente de algo ligado ao exagero da bebida. Sendo assim, Ana ficou viúva aos 17 anos de idade e, ao mesmo tempo, tornou-se regente de uma terra que para ela era completamente estranha. Ela escreveu centenas de cartas para que lhe conseguissem um novo pretendente, mas seu tio ignorou suas súplicas, pois se ela se casasse de novo, ele perderia o controle da Curlândia e Semigália, algo que ele não arriscaria. E foi por isso que Ana teve que se resignar ao seu destino, contra a sua vontade. Depois que seu marido morreu, Ana foi para o Mittal, agora conhecido como Jelgava, a capital de Curlândia, e governou aquela província por quase 20 anos, de 1711 a 1730. Era sabido por todos que ela teve um caso de amor com o duque Ernest Johann von Byron, apresentado a ela pela irmã dele, que era sua dama de companhia. Tido como um homem bonito e insinuante, a partir desse momento até o fim de sua vida, a influência de Byron sobre Ana foi fundamental. Em 1730, o czar Pedro II, neto do tio de Ana, Pedro Grande, morreu sem filhos, em uma idade muito jovem. Sua morte extinguiu a linha masculina da dinastia Romanov naquele momento da história. Ivan V tinha sido o irmão mais velho de Pedro o Grande e co-governante com ele, e por esse cálculo, suas filhas podiam ser consideradas como tendo direito à reivindicação ao trono. O dilema sobre a sucessão foi grande porque as filhas de Pedro o Grande nasceram fora do casamento e só foram legitimadas depois. Finalmente, o Conselho Privado Supremo, um corpo de conselheiros do Império, indicou Ana, a segunda filha de Ivan V, para ser a nova imperatriz da Rússia. Havia algumas razões para isso. Ana era uma viúva sem filhos e não havia perigo imediato de um estrangeiro desconhecido exercendo o poder na Rússia. Ela também tinha alguma experiência de governo, porque estava administrando o ducado do seu falecido marido. O conselho esperava que ela se sentisse em dívida com os nobres e permanecesse uma figura maleável. Eles então convenceram Ana a assinar uma declaração de condições para a sua coroação. Sem o consentimento do conselho, ela não poderia punir a nobreza sem julgamento, conceder propriedades ou aldeias, nomear altos funcionários ou promover qualquer pessoa ao tribunal. A cerimônia de endosso foi realizada em sua capital, na Curlândia, e ela então seguiu para a capital russa. Mas o inesperado aconteceu e ninguém seguraria essa mulher. Em 20 de fevereiro de 1730, logo após a sua chegada, Ana, já imperatriz da Rússia, dissolveu esse órgão e repudiou o documento de condições. Ela então assumiu poderes autocráticos e governou como uma monarca absoluta, da mesma forma que seus antecessores. A nova governante também enviou muitos dos conselheiros reais para o exílio na Sibéria. Ana se estabeleceu como uma czarina autoritária,
usando sua popularidade com os guardas imperiais e com a nobreza de segundo escalão. Apesar de deter formalmente o poder institucionalizado, ela não tinha interesse pelas rotinas burocráticas e políticas do exército e do governo, deixando as questões essenciais a cargo do seu amante e de aliados próximos. Enquanto isso, ela se dedicava aos gastos com luxos, passeios e caças. Apesar de seu caso com Byron, que era um homem casado e com quem pode ter tido um filho, que o amante e sua esposa criaram como se fosse legitimamente do casal, o que é somente uma suposição de alguns historiadores, a Czarina teve outros relacionamentos paralelos. Ela não era uma figura carismática, pois era grosseira e tratava de maneira humilhante e degradante até os membros da nobreza. Parentes que poderiam ser viáveis substitutos eram perseguidos ou destituídos de suas posições. A relação de dependência de Ana por Byron permitiu que ele agisse por conta própria sem consultar a Czarina. Obstinada e excêntrica, Ana era conhecida por sua crueldade e senso de humor vulgar que beirava a loucura. Como um exemplo forte disso, ela forçou o príncipe Mikhail Alexeyevich a se casar com uma de suas empregadas. Antes disso, ele havia se apaixonado por uma moça que não era nobre e havia se convertido ao catolicismo a pedido da amada, algo inaceitável para a czarina Ana. A imperatriz mandou construir um palácio de gelo, com camas geladas, degraus, cadeiras, janelas e até troncos de gelo. O príncipe e sua noiva foram colocados em uma gaiola no topo de um elefante e desfilaram pelas ruas até chegarem ao local das núpcias, o Palácio de Gelo. Apesar de ser uma noite extremamente fria, no meio do inverno, a imperatriz Ana disse ao casal para fazer amor e manter seus corpos próximos, se não quisessem congelar até a morte. O palácio era também uma fabulosa extravagância da imperatriz para celebrar o recente triunfo russo sobre o Império Otomano. Não havia melhor forma de representar a vitória absoluta da Rússia sobre todos os infiéis do que combinando sua forma de entretenimento preferida, combinar e organizar casamentos, com seu castigo ao príncipe convertido ao catolicismo. Depois, ela retirou o título do príncipe e o transformou em um bobo da corte. Nos anos de seu reinado, ela continuou os avanços arquitetônicos em São Petersburgo e completou uma hidrovia, determinando que se continuasse a expansão marítima. O amante de Ana, Ernest Johann von Byron, era um alemão báltico e, devido à sua influência, os alemães eram favorecidos com cargos governamentais, levando ao ressentimento da nobreza russa. Byron era um duque da Letônia e se tornou muito poderoso na Rússia. Ana também fundou o Corpo de Cadetes em 1731, um ano depois de chegar ao trono. O Corpo de Cadetes era um grupo de meninos que, a partir dos 8 anos de idade, eram treinados para as forças armadas. Ela também financiou a Academia Russa de Ciências, iniciada por Pedro o Grande, uma escola projetada para promover as ciências da Rússia. A imperatriz era uma firme defensora das artes. Teatro, arquitetura, gravura e jornalismo foram todos adicionados ao currículo. Foi durante esse tempo que a fundação do que hoje é mundialmente conhecido como o famoso balé russo foi estabelecido. Além disso, Ana foi a responsável por ampliar os limites da Rússia pela primeira vez até a Ásia Central. Ela ressuscitou o Escritório Secreto de Investigação, cujo objetivo era perseguir e punir opositores políticos, o que condenou muitas pessoas e aumentou a impopularidade da imperatriz. O governo
também estabeleceu um escritório para os assuntos dos novos convertidos em 1740, para expandir a conversão à ortodoxia. Sobre o decreto da imperatriz, eles presidiram um enorme aumento nas conversões. Os novos convertidos recebiam uma recompensa por aceitar o batismo, mas a coação também era usada para converter essas pessoas, diga-se de passagem, com muito mais frequência. Seu governo, no geral e sobre alguns aspectos, foi benéfico e até glorioso, mas foi sem dúvida severo e, por fim, tornou-se universalmente impopular. Suas falhas de personalidade interferiram em suas decisões e a chamada Era das Trevas se deu em relação à servidão, exploração camponesa, tributação, desonestidade e o governo através do medo constante. Seu império foi descrito por Lefort, o ministro saxão, como sendo, abre aspas, comparável a um navio com ameaça de tempestade, tripulado por um piloto e tripulação que estão todos bêbados ou dormindo, sem um futuro considerável. Fecha aspas. Ela nunca se casou novamente. Gostava do poder que detinha sobre todos os homens e pode ter pensado que um casamento prejudicaria seu poder e posição. À medida que começou a ter problemas de saúde e eles foram piorando, Ana declarou seu sobrinho neto, Ivan VI, seu sucessor, e nomeou Byron como regente. Era uma tentativa de assegurar a linhagem de seu pai, Ivan V, e impedir os descendentes de Pedro I de herdar o trono. Ela tinha um problema nos rins e ataques de gota, e morreu em 17 de outubro de 1740, aos 47 anos. Ana Ivanovna foi czarina da Rússia de 1730 até 1740. Ivan VI tinha apenas 2 meses de idade na época. O reinado de Ana ficou marcado como uma era sombria, em que a imperatriz era temida até mesmo pela sua família. Até os dias atuais, Ana é descrita como a governante mais cruel da história russa. Byron faleceu logo após a imperatriz, quando destituído do poder e condenado à morte. E o que você achou da história da imperatriz, que além de um palácio de gelo, parece que também tinha um coração gelado? Terá sido incompreendida ou uma mulher muito má? Será que herdou algum problema mental de seu pai? Ou teve sua personalidade moldada pela austeridade de sua criação? A conclusão é por sua conta. Me conte nos comentários. Muito obrigada pela honra da sua companhia. Espero tê-la também no nosso próximo vídeo. Até já e até lá!